Treine seu cérebro para ganhar mais saúde após os 50 anos. Se você passou dos 50 anos e vem notando que a sua mente está mais lenta, sua memória anda falhando e até o seu ânimo diminuiu, isso não é apenas idade chegando. Pode ser o início de um processo silencioso que está enfraquecendo seu cérebro por dentro. E o pior, a maioria das pessoas só percebe quando já está tarde demais. Existe um erro comum que muitos idosos cometem todos os dias, sem perceber. Um erro que contribui para a perda de clareza mental, acelera o envelhecimento do cérebro e pode abrir as portas para doenças como o Alzheimer, a depressão e até o AVC. Este erro é simplesmente não cuidar da saúde cerebral como se cuida da pressão, do colesterol ou dos ossos. A ciência já comprovou que é possível treinar o cérebro e fortalecer a mente, mesmo após os 60, 70 ou até 80 anos. Mas para isso, é preciso agir agora. O cérebro humano é plástico, ou seja, ele pode se regenerar, criar novas conexões e se manter ativo com os estímulos corretos. E neste vídeo, você vai descobrir exatamente como fazer isso. Vou te mostrar como treinar o seu cérebro para recuperar energia, melhorar o raciocínio, ter mais clareza no dia a dia e viver com mais vitalidade. Além disso, no momento certo, vou revelar 4 vitaminas poderosas que todo idoso deveria considerar para manter o cérebro forte e protegido. Agora me diga aqui nos comentários, de que cidade você está falando? E escreva com convicção esta frase: minha saúde é prioridade. Porque a palavra diz no livro de Provérbios que o coração alegre é bom remédio. E hoje você vai descobrir como renovar a sua mente e sua saúde a partir de dentro. O paciente que quase perdeu tudo. Há alguns anos, atendi um senhor chamado Joaquim. Ele tinha 68 anos, era viúvo e morava sozinho. O que chamou minha atenção logo na primeira consulta foi o olhar apagado e a dificuldade em manter a linha de raciocínio. Ele esquecia nomes simples, confundia compromissos e às vezes se perdia ao voltar do mercado. Era um homem que, apesar de parecer fisicamente bem, carregava uma mente cansada, quase apagada. Joaquim me disse que achava isso normal, parte do envelhecer. Mas havia um detalhe que o preocupava. Sua mãe havia sofrido com demência, e ele temia terminar da mesma forma. Quando perguntei sobre seus hábitos, ficou claro que a mente dele estava sendo negligenciada há anos. Pouca leitura, nenhuma atividade mental, alimentação pobre em nutrientes para o cérebro e uma rotina solitária. O caso dele era mais comum do que parece. A maioria das pessoas se preocupa com a aparência, com a balança, com a pressão arterial, mas se esquece de cuidar daquilo que comanda tudo, o cérebro. E é exatamente por isso que tantos envelhecem, perdendo a identidade, a memória, a alegria. Começamos um trabalho de reativação cerebral com estratégias simples. Aos poucos, ele voltou a se lembrar de compromissos, a falar com mais clareza e até a rir com facilidade. O brilho nos olhos voltou. Ele reencontrou prazer em tarefas simples. E o mais importante, passou a sentir que ainda tinha muito a viver. Como diz a palavra em Provérbios, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Joaquim não precisava de uma nova juventude. Ele precisava de clareza, leveza e direção. E quando começou a cuidar da mente com intenção, a saúde voltou a florescer. A mente, assim como o corpo, responde quando é nutrida, ativada e respeitada. Porque o cérebro do idoso está adoecendo mais rápido hoje. O caso de Joaquim não é isolado. Na verdade, tem se tornado cada vez mais comum. O cérebro do idoso moderno está sendo sobrecarregado por fatores que nem existiam há algumas décadas. O primeiro deles é a alimentação industrializada. Produtos ricos em açúcar, óleos refinados e aditivos químicos inflamam o corpo e afetam diretamente a saúde cerebral. O cérebro é feito em grande parte de gordura e água. Quando a qualidade desses elementos é comprometida, suas funções começam a falhar silenciosamente. Outro fator é o isolamento. Muitos idosos passam os dias em silêncio,
sozinhos, sem estímulo mental, sem conversa, sem risadas. A solidão não machuca apenas o coração. Ela afeta diretamente a mente. Um cérebro que não se conecta, enfraquece. Um cérebro que não interage, desacelera. Conversar, ouvir histórias, rir e até debater são formas poderosas de manter a mente ativa. Existe também o excesso de medicação. Muitos tomam remédios que, ao longo do tempo, afetam a clareza mental, causam sonolência ou dificultam o raciocínio. E como os efeitos são graduais, pouca gente percebe até que a confusão já tomou conta do dia a dia. E, por fim, a falta de propósito. Quando a pessoa se aposenta, perde a rotina, se desconecta das responsabilidades e dos desafios diários, o cérebro entra em modo de repouso. Mas, diferente do corpo, a mente não foi feita para parar. Foi feita para se renovar todos os dias. E quando isso não acontece, a degeneração começa. O resultado de tudo isso é um cérebro inflamado, lento, desmotivado. Como uma casa com cupins, por fora pode até parecer firme, mas por dentro já está cedendo. E se nada for feito, os danos se acumulam. Mas com os estímulos certos, o cérebro pode se regenerar. E é aí que tudo começa a mudar. Os 3 exercícios mentais que estimulam o cérebro e protegem a mente. Quando o cérebro começa a ser estimulado de forma correta, ele responde. E não estamos falando de exercícios complexos ou caros. São atitudes simples, mas poderosas, que podem ser feitas dentro de casa, com poucos minutos por dia. A primeira delas é a afirmação emocional. Diferente de repetir frases vazias, a afirmação só funciona quando é sentida com verdade. Em vez de dizer apenas "quero ter saúde", experimente afirmar com emoção. Sou grato pela minha lucidez, pela minha força e pela minha vida. Ao fazer isso com os olhos fechados e o coração envolvido, você ativa áreas do cérebro ligadas à esperança, à ação e à regeneração. O segundo exercício é a visualização guiada. Feche os olhos por um instante e imagine-se caminhando com passos firmes, subindo uma escada sem dores, abraçando seus netos com energia, sorrindo com leveza. Sinta a brisa no rosto, ouça as risadas, veja as cores. Isso não é brincadeira. Esse tipo de visualização ativa circuitos cerebrais responsáveis pelo planejamento, pela motivação e pelo bem-estar. O cérebro, ao imaginar com intensidade, não distingue o que é real do que é projetado. E isso é uma ferramenta poderosa para criar caminhos de cura. O terceiro ponto é a pergunta diária. Um simples hábito. Ao acordar, pergunte a si mesmo, com sinceridade: o que posso fazer hoje para cuidar melhor da minha saúde? Essa pergunta ativa o lóbulo frontal, região responsável pelas decisões conscientes. E mais do que isso, ela planta uma semente de responsabilidade que vai influenciar as pequenas escolhas do seu dia. Esses 3 exercícios juntos criam um ambiente mental fértil. Eles não curam milagrosamente, mas preparam o terreno. Um cérebro que pensa com gratidão, visualiza com esperança e age com intenção, começa a responder. E quando essa rotina se fortalece, o corpo começa a acompanhar. É como abrir as janelas de uma casa abafada e deixar o ar puro entrar. A luz volta, a mente acorda e a saúde começa a caminhar na mesma direção. As 4 vitaminas que todo idoso deveria usar para o cérebro. Com o terreno preparado, é hora de nutrir o cérebro por dentro. E nisso, as vitaminas certas fazem toda a diferença. São nutrientes que atuam diretamente na memória, no raciocínio, no humor e até na prevenção de doenças neurológicas. A primeira delas é a vitamina B12. Essa vitamina participa da formação dos neurônios e da manutenção da bainha que protege os nervos. Quando ela está em baixa, surgem sintomas como cansaço, lapsos de memória, desequilíbrio e confusão mental. E o mais preocupante é que a deficiência de B12 é comum em idosos, mesmo os que se alimentam bem.
Por isso, é essencial avaliar os níveis no sangue e considerar a suplementação com orientação profissional. A segunda é a vitamina D3. Conhecida como a vitamina do sol, ela não atua só nos ossos. A vitamina D regula o sistema imunológico, influencia o humor, a clareza mental e até a qualidade do sono. Estudos mostram que níveis baixos de vitamina D estão associados ao risco aumentado de depressão e declínio cognitivo. A maioria das pessoas acima dos 60 já apresenta algum grau de deficiência, principalmente quem fica muito tempo dentro de casa. Uma caminhada ao ar livre pode ajudar, mas muitas vezes é necessário repor. A terceira vitamina essencial é o ômega 3, mais especificamente o ácido graxo DHA. Este nutriente está presente nas membranas dos neurônios e é fundamental para a comunicação entre as células do cérebro. Ele tem efeito anti-inflamatório, protege contra o envelhecimento cerebral e melhora a memória. Pode ser encontrado em peixes de águas frias, como sardinha e salmão, ou em suplementos de boa qualidade. O cérebro precisa de gordura boa para funcionar bem, e o ômega 3 é como um óleo nobre que lubrifica toda essa engrenagem. E, por fim, o magnésio L-treonato. Esse é um tipo de magnésio que atravessa com mais facilidade a barreira que protege o cérebro e age diretamente na plasticidade cerebral. Ele favorece o aprendizado, a adaptação mental e o sono profundo. Muitos idosos não dormem bem, e isso afeta todo o organismo, inclusive a memória. Ao ajustar os níveis de magnésio, é possível melhorar tanto a recuperação física quanto a clareza mental. Como diz a palavra no livro de Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. E o tempo de cuidar do cérebro é agora. Cuidar da mente é um ato de sabedoria. Um cérebro bem nutrido é mais alerta, mais equilibrado, mais vivo. E quando a mente desperta, o corpo responde. Cuidar do cérebro é cuidar da vida. O perigo de ignorar os sinais do cérebro cansado. Apesar de tudo isso estar ao alcance, muitos preferem ignorar os primeiros sinais. Um esquecimento aqui, uma irritação ali, a dificuldade de manter uma conversa ou de encontrar a palavra certa. Poucos percebem que esses sintomas não são apenas cansaço ou distração. São alertas do próprio cérebro pedindo socorro. Quando deixados de lado, esses sinais se intensificam, se acumulam e abrem espaço para doenças silenciosas que roubam a lucidez com o tempo. Alguns tentam mascarar esses sinais com café em excesso, televisão ligada o dia todo ou simplesmente empurrando os dias sem propósito. O resultado é um cérebro cada vez mais lento, mais apagado, mais distante. A mente perde agilidade, a memória falha em momentos importantes e até o humor se torna mais instável. E então vem o medo de ser um peso para os outros, o receio de depender. A dor de perceber que algo precioso está escapando sem que ninguém perceba. A verdade é que o cérebro envia sinais antes de desistir, mas ele também reage quando é cuidado. Um cérebro cansado não precisa ser descartado. Ele pode ser reativado, fortalecido e iluminado novamente. Basta atenção, decisão e os estímulos certos. Como dizia o filósofo Sêneca, saber envelhecer é a grande sabedoria da vida. E essa sabedoria começa com o reconhecimento. Não dá para ignorar o que o corpo está gritando em silêncio. Cada esquecimento é um chamado. Cada momento de confusão é um aviso. E cada dia que passa sem cuidar disso é um passo a mais no caminho errado. Mas, ao mesmo tempo, cada escolha por nutrir a mente é um passo de volta à clareza, à autonomia e à alegria. O cérebro só precisa de uma chance para voltar a florescer. O ciclo de restauração. Como começar? Hoje, a treinar o seu cérebro para viver com clareza e força. A transformação começa com decisões pequenas, mas consistentes. Criar um ciclo de restauração mental não exige mudanças radicais, apenas um compromisso sincero com o próprio bem-estar. Tudo começa logo ao acordar.
Em vez de já pegar o celular ou ligar a televisão, respire fundo e repita em voz baixa uma afirmação de saúde. Algo simples e verdadeiro como: agradeço pela minha lucidez, pela minha energia e pela minha vida. Dizer com intenção, sentindo as palavras, é o que ativa a mente de dentro para fora. Depois, durante o café da manhã, visualize como deseja viver os próximos anos. Imagine com clareza seus passos firmes, sua memória afiada, suas conversas com amigos e familiares. O cérebro, ao visualizar com detalhes, começa a reorganizar suas conexões para se aproximar dessa imagem. É um treino que não custa nada, mas entrega muito. Antes do almoço, pare um instante e se faça uma pergunta: o que posso fazer hoje para cuidar da minha saúde? Essa simples pergunta muda a direção do dia. Talvez a resposta seja caminhar, beber mais água, ligar para alguém querido ou até escolher melhor o que vai comer. O importante é que essa pergunta mantenha o cérebro em estado de alerta positivo, disposto a agir a seu favor, e à noite, reduza os ruídos. Apague as luzes fortes, desligue o excesso de informações e escreva 3 coisas pelas quais é grato naquele dia. O cérebro, ao registrar gratidão, libera substâncias que melhoram o sono, reduzem a ansiedade e fortalecem a memória. Para apoiar esse ciclo, existe um caminho já pronto. Se você deseja um passo a passo completo, com receitas, chás e combinações que ajudam a mente e o corpo a se renovarem, conheça o nosso guia de receitas para não ficar doente. Ele foi criado para quem busca saúde real, de forma natural e inteligente. O link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. E lembre-se, não é uma venda comum. É uma ferramenta de transformação para quem quer viver mais e melhor, com lucidez, autonomia e paz. A escolha está nas suas mãos. E o primeiro passo pode ser hoje. A boa notícia é que nunca é tarde para recomeçar. A mente tem uma força que surpreende. Mesmo após décadas de abandono, ela responde. E quando você começa a ativá-la, a nutri-la, a estimulá-la com intenção, algo dentro de você desperta. É como acender uma luz em um cômodo que estava esquecido. De repente, tudo ganha forma. Tudo volta a fazer sentido. A palavra diz, no livro de Eclesiastes, que para cada tempo há um propósito. Talvez esse seja o seu tempo de cuidar da mente, de se fortalecer, de abrir espaço para viver o melhor dos seus dias, com mais energia, mais alegria, mais vida. Agora me conte, qual dessas vitaminas você já conhecia? E qual delas você nunca tinha ouvido falar? Escreva aqui nos comentários. E se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa acordar a mente e proteger a vida. Cada ação que você toma pode ser o começo de uma nova fase, uma fase mais clara, mais ativa, mais plena, porque sua saúde é uma missão e sua mente é o começo de tudo.